O justo sempre prospera? O justo é aquele que obedece a Deus, é aquele que faz a vontade do Senhor. A prosperidade bíblica, ela não começa fora, ela começa dentro. A partir do momento que a gente começa a seguir a palavra de Deus, a gente começa a ter regras. Essa regra é uma regra de um pai amoroso. Dificuldade não é sinal de fracasso, mas muitas vezes é sinal de crescimento, né? Eu sou próspero cumprindo o propósito pelo qual eu fui alcançado. Bem-vindos a mais um episódio do Desvendando a Palavra, sempre com o nosso pastor Giovanni para nos trazer a luz do que a Bíblia diz. E hoje o tema é: o justo sempre prospera? Mas para isso vamos ler a palavra. Texto de hoje, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. E aí, pastor? Bem-vindo mais uma vez. Esclareça para nós essa palavra, já com aquela pergunta que não quer calar. O justo sempre prospera? Esse salmo é lindo, né? Quando a gente lê ele, é o primeiro salmo de impacto ali, né? A impressão que se tem é que é tudo maravilhoso, né? Tudo lindo. Nossa, então tô bem, né? Mas aí a gente esquece de alguns detalhes. O justo é aquele que obedece a Deus, é aquele que faz a vontade do Senhor, que anda de acordo com as leis, né? Guardando os preceitos, como o próprio Salmo diz. Sim. E aí vem a vida real, né? Então... Mundão, né? Mundão, E essa pergunta é muito interessante, né? A primeira pergunta que a gente faz é se a prosperidade bíblica é sempre visível, né? Ele sempre prospera, ela é sempre visível. Na realidade, não. E se a gente parar para interpretar esse salmo, ele vai nos dizer por que não, né? A prosperidade bíblica, ela não começa fora. Então, ela nem sempre é visível de começo, porque ela não inicia com o resultado, né? Ela começa dentro. O Salmo compara esse homem bem-aventurado, essa pessoa bem-aventurada, a uma árvore. A uma árvore. E começa como? Com a raiz. Exatamente. Então, a prosperidade bíblica, ela nasce do invisível. E o fruto dela é apenas um detalhe daquilo que já nasceu dentro. Então, ela começa dentro. Ela começa no interior, né? O Salmo, ele não fala primeiro de bens. Se a gente for pegar, ele não está apresentando bens como prosperidade, mas ele está falando de caráter, está falando de escolha, né? Aquele que escolhe meditar na lei do Senhor, seguir ela, de caminhar sobre ela. Ele está falando de raízes bem estabelecidas. Uhum. Então, a prosperidade bíblica não é aquilo que é visível, mas é aquilo que é invisível, né? Ela nasce daí, né? É só o fruto que é visível, né? Às vezes você olha a pessoa e fala, aquela pessoa é próspera porque ela tem... Olha o carro que ela anda, olha as roupas que ela veste, olha os lugares que ela frequenta. Se isso não partir de uma raiz, e isso não for apenas o fruto que demonstra a prosperidade, né, vai ser algo muito, muito raso. Por isso que muitas pessoas têm bastante recurso, demonstram isso aí, mas a vida fora da aparência é vazia, não tem sentido, né? A pessoa tem muita grana, mas não está bem em casa, a família é destruída, Sim. não tem bom relacionamento com os filhos. Então a gente não mede a prosperidade bíblica por aquilo que é visível apenas. Ela nem sempre é visível. Aliás, no começo ela não é visível. É como uma raiz mesmo. Profunda. Uma raiz profunda. A árvore saudável, ela sempre vai dar fruto, mas no tempo certo. Perfeito. Então, no tempo certo, ela vai dar fruto.
fruto. E pegando esse gancho, o justo, ele nunca passa por dificuldade? Oh, quem dera, né, meu? Quem dera. Não, pelo contrário, né? Independente, a Bíblia ela não nos promete um mar de rosa, né? Você vê que a palavra de Deus inteira, o exemplo da própria palavra de Deus, pegando o contexto em que a Bíblia é aplicada, ela vai mostrar muita dificuldade. Então, José, por exemplo, ele foi justo, foi preso. Ele era um homem justo. Jó era um homem justo e perdeu toda a sua família, seus bens e tudo. E ele era um homem justo. Davi foi ungido rei, mas passou anos da sua vida sendo perseguido, né? Então, a pergunta é se o homem justo ele passa dificuldade ou ele nunca passa dificuldade, né? Também não. A gente vai ter muitos momentos que a gente vai passar dificuldade, sim, né? Mas se nós cremos que somos justos, e justos não pela nossa própria justiça, mas por aquele que nos justificou e fez justiça na cruz, Jesus, nós vamos crer que vamos passar dificuldades, momentos difíceis, mas com Ele, por Ele e através dele, nós somos capazes de superar esses momentos de dificuldades aí, de luta. Perfeito. E a gente pode fazer uma analogia também, porque quando a gente está no mundo, as coisas são mais fáceis. Sim, Porque sim. a gente não segue nenhum tipo de regra. A regra quem faz somos nós. Sim, sim. Então tudo é fácil, tudo é lícito para nós. Agora, a partir do momento que a gente começa a seguir a palavra de Deus, a gente começa a ter regras. E essa regra é uma regra de um pai amoroso. Ele não quer que você lá na frente perca tudo que você tem. Então ele coloca uma regra para você e fala assim, olha, isso aqui não vai ser legal. Lá na frente você vai ter alguma coisa que vai te tirar tudo isso. Então, eu acho que é dessa maneira que a gente vê, o justo. Tá, ele é justo, legal. Mas essa justiça, ela vem com o tempo, né? Ela não é uma justiça assim que, a partir de agora eu sou justo. E quem é justo na realidade, né? Tudo continua sendo lícito, mas aí você passa a ter o entendimento que nem tudo te convém. Sim. Então, tem questões que não convém, mas continua sendo lícito. Com certeza. Então, mas o porquê que Deus orienta isso? Pelo amor que Ele tem por nós. Pelo grande amor que Ele tem por nós. Perfeito. Entendeu? Então, eu quero cuidar de você. Entenda, você pode continuar fazendo tudo, mas nem tudo convém que você continue fazendo. Nem tudo te é lícito. Inclusive, dificuldade não é sinal de fracasso, mas muitas vezes é sinal de crescimento. Você está passando por uma dificuldade, você está crescendo. É igual um crescimento natural, né? Sim. Crescer dói. A criança, na fase que ela está crescendo, ela começa a se esticar, começa a ter dor nas articulações, começa a enfrentar alguns tipos de dificuldade, às vezes para dormir, né? Então, às vezes, a dificuldade não é sinal que você está fracassando, mas é um sinal que você está crescendo também. E se a gente for pegar a mesma analogia que foi usada aí na Bíblia, a semente, ela tem que ir para dentro da terra. E aí ela tem que arrebentar para daí se tornar uma árvore, para daí crescer as raízes. Então, assim, dói, não é fácil, não é fácil, mas traz força, né? Traz força, ela vai enfrentar ventos. Quando ela é fininha ali, aquela árvorezinha que está começando a crescer. Exatamente. Tempestades, ventos, e situações muito adversas. Às vezes falta de água, às vezes excesso de água, né? E tudo isso vai contribuir para o crescimento dela. Com então, certeza. Isso aí. Vai crescer com força, né? Esse homem bem-aventurado, essa pessoa bem-aventurada é como essa árvore aí. E o que significa tudo quanto faz prosperará? Essa frase, ela não significa que vai dar tudo certo o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes a pessoa acha, mas então, o tempo inteiro vai dar tudo certo? Não, Vou me o tempo inteiro não vai. e já era. Nossa, agora eu me converti, minha vida está resolvida. Não. Nunca mais vou ter problema. Não tem nada a ver, né? Mas significa assim, tudo aquilo que nasce da vontade de Deus, daquilo que é proveniente do Senhor, sempre vai gerar um fruto bom, independente da ocasião que seja. Por isso que tudo
tudo coopera, né? O que a palavra de Deus diz, para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Todas as coisas. Então, não é só quando dá certo. Porque é aquela frase que a gente conhece, né? Com Jesus, até quando dá errado, dá certo. Aham. Né? Então, é aquilo que está alinhado com a palavra de Deus, é aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor, é aquilo que flui de uma vida obediente. Isso é prosperidade em todos os sentidos. Né? Então, não é uma utopia achar que às vezes as coisas não saem do nosso jeito e está dando errado. Não. Se você está alinhado com a vontade do Senhor, se você está ali andando debaixo de princípios, meditando na palavra de dia e de noite, né? Buscando alimentar isso no seu espírito, se alimentar com a palavra de Deus, crer, fazer o exercício de meditação, né? Ainda que as coisas não saiam da maneira que a gente acha que tem que sair, né? Nós estaremos prosperando em Deus. O nosso caminho está sendo próspero. Porque não é a sua vontade. Não. É a vontade de É a Deus. vontade do Senhor. Então, por mais que a gente imagine que aquilo está dando errado para nós, na nossa concepção, não na concepção de Deus. Sim, sim. Prosperar aqui nesse sentido do Salmo 1 é cumprir um propósito. Então, tá falando de uma árvore que vai dar fruto. Ela vai cumprir o propósito dela. Ela vai ser plantada, ela vai ser regada, ela vai crescer e o propósito dela é frutificar. Então, a prosperidade aqui é cumprir um propósito. Entendeu? Não é algo vago, à toa, é solto. Então, traz esse entendimento para nós. Né? Eu sou próspero cumprindo o propósito pelo qual eu fui alcançado. Entendeu? Propósitos eternos. Propósitos que a palavra diz, no tempo certo vão se cumprir. Entendeu? No tempo certo ela vai dar fruto. Então, entender que a gente caminha para isso. Acho que esse é um entendimento bacana que a gente tem que ter desse salmo aí. E falando nisso, já que você tocou nesse assunto, o prosperar, ele é imediato? Ou tem um tempo? Como que é? O próprio texto diz, dará fruto no tempo certo. Então, nem sempre vai acontecer do dia para a noite. O exemplo da árvore é muito... por isso que a árvore é usada na Bíblia inteira para tipificar o ser humano. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Né? Ninguém começa hoje e já tem resultado amanhã. Né? A prosperidade que nasce lá dentro, como a gente falou no começo, que não é algo visível, ela começa a nascer dentro da pessoa, a pessoa começa a crer, acreditar, viver, né? Romper com as crenças limitantes. Às vezes a gente está buscando a prosperidade que é só externa, mas se ela não nasce dentro, se ela não muda o nosso entendimento em relação a lidar com recurso financeiro, né? a lidar com dinheiro, a trabalhar, né? Em prol de construir alguma coisa sólida, né? Porque se a gente for pegar, você trabalha na área financeira, né? Você ensina muito sobre isso. O que as pessoas, a maioria, querem? Que a mudança de vida aconteça do dia para a noite. Sim, imediatismo. Não, eu comecei a investir hoje, amanhã eu já quero resultado. Exatamente. Entendeu? Por isso você vê que, tem muita gente que se perde, muita gente que não estuda, não busca muito entendimento, ou até tem um certo entendimento, se perde em operações financeiras rápidas. Hoje a gente tem o day trade. Sim. Que cria-se uma ideia de que, do dia para a noite eu vou ficar rico operando em day trade. E eu não conheço... Eu não conheço nenhum. Tem gente que ganha dinheiro? Tem. Tem. Mas tem dinheiro para perder também. Sim. Porque pra você ganhar, você precisa ter o seu risco calculado ali. Uhum. Mas quem constrói riqueza mesmo, sempre trabalha a longo prazo, cara. Com você certeza. vê que é uma máxima. Esses grandes investidores, eles não trabalham pensando no dia de amanhã, assim, na semana que vem. Eles fazem para 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos para frente. Então, é uma construção que demora. A Bíblia fala isso aí. Então, existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher. Então, existe um tempo para tudo. O fruto, ele dá na estação própria. Não adianta você querer, que a manga nasça o ano inteiro a todo... Não.
Final de ano, por exemplo, você anda aí, você vê os pés de manga carregados. Mas você vê no meio do ano, em junho não tem. Não tem. Então, na estação própria, o fruto vem. A prosperidade bíblica tem tempo, ela tem processo. Ela é proveniente de uma raiz bem estabelecida. Perfeito. E como interpretar esse salmo com maturidade? Porque eu acredito que a gente tem que ter a gente precisa ter maturidade para todas as coisas, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa não só de uma maturidade pessoa, ser humano, mas uma maturidade espiritual também. Sim, sim. Tem que ter uma comunhão com Deus, e essa comunhão, eu acho que a gente tem fases também, né? A fase bebê, a fase criança, a fase adolescente, a fase adulta, isso com Deus também. E de que forma a gente consegue interpretar esse texto de uma forma madura? Toda interpretação do texto, para que ela seja madura, ela cumpra o propósito da palavra compartilhada, a voz do Senhor falando conosco, ela precisa partir da nossa entrega, a nossa disposição de ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque quem traz convencimento, quem planta a palavra de Deus como uma semente em nossos corações, é o Espírito Santo. Da mesma forma, é ele que rega e da mesma forma, é ele que dá o crescimento. Então, discernir através do Espírito. Como é que eu vou ter maturidade em relação a um texto da Bíblia? Primeiro eu vou buscar em Deus. O que o Senhor quer dizer sobre isso, Senhor? Né? Deixar de ser um menino querendo que a palavra de Deus ela se converta aos nossos pensamentos, à nossa forma de pensar e à nossa própria interpretação. Embora exista uma exegese, um estudo, né, sobre a palavra, e os textos bíblicos exigem isso, que é um aprofundamento maior do que está escrito, tudo tem que estar sujeito ao Espírito Santo, para que ele pegue a palavra de Deus e ele coloque dentro de nós e ele nos traga a interpretação correta, a revelação da palavra do Senhor, para que elas, de fato, é ele que acende essa luz, a palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas quem acende isso é o Espírito Santo. Então, a sujeição a Deus, né, a sujeição à voz do Espírito Santo é o que vai nos trazer maturidade. A gente pode colocar alguns pontos que são interessantes para isso. Primeiro, o contexto bíblico. Esse salmo ele não é um contrato financeiro que Deus tá assinando com o povo, mas é uma poesia, é algo que está sendo declarado de maneira poética, né? A gente pode entender isso. Deus está falando de uma maneira entendível, mas não é um contrato que ele está assinando. A gente tem que entender que, para ter maturidade na interpretação do texto, entender que o Salmo está falando de processo. O justo, ele cresce como uma árvore, então, ele passa por um processo, não é um fogo de palha que acende hoje e amanhã apaga. Então, entender que a Bíblia está falando de processos, né? E entender também que o foco não é agora, é a eternidade. Né? Então, no tempo certo. Olhar sempre para frente. Olhar sempre para aquilo que a gente está construindo. O que eu estou construindo tem a ver com o que é eterno ou tem a ver com o que é apenas passageiro? Porque se a gente pensar numa prosperidade que se resume a esse tempo, é muito raso, é muito pequeno, muito superficial. Né? Então, pensar sempre na eternidade. Pensar sempre após esse tempo, após a minha vida aqui, depois da minha partida, depois que eu partir, andar com Cristo. O que eu construí? O que eu deixei como prosperidade, como legado de prosperidade? Foi só dinheiro? Os caras que deixam só dinheiro em pouco tempo acaba. Uhum. Entendeu? Né? O que eu construí? Então, acho que o Salmo não promete uma vida sem crise, mas ele promete que se nós estivermos enraizados, direcionados, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, com certeza nós seremos prósperos naquilo que a gente for fazer. Eu acho que daí que vem a maturidade, né? Meditar na palavra dia e noite. Isso. Essa é a maturidade que a gente precisa para interpretar textos, não só esse, mas toda a Bíblia. A gente precisa dessa maturidade, né? E meditação está falando de um tempo é como se você ficasse ruminando aquilo, né? Sim. Vou pegar esse exemplo. É ruminar o alimento, é comer o pão e ficar pensando nele. E deixar com que isso aconteça de dia e de noite. De dia e de noite aqui não é só 24 horas, mas no momento em que estiver tudo bem, o tempo estiver ensolarado, mas também nos momentos de escuridão, onde a noite chegar.
entendeu? Então, trazer a palavra do Senhor a todo tempo, né? Não é só no dia de sol, Sim. mas também quando o sol for embora, no dia escuro, né? Nos momentos de dificuldades. Eu fico meditando, eu fico ruminando isso. E o texto também fala que para você conseguir essa prosperidade, além de você estar meditando na palavra, você tem que perceber com quem você anda também, né? Porque ele fala que você não pode se sentar à roda dos escarnecedores, que você não pode ficar no caminho dos pecadores. Como que isso pode ajudar a gente? O que demonstra maturidade muitas vezes na nossa vida são as nossas escolhas, né? Então, ter escolhas maduras é escolher com quem você anda, quem você escuta, quem que te aconselha, entendeu? Que hoje a gente pega um monte de emocionado aí que ouve tudo de todo mundo, entendeu? E acha que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer que Ele faça. Tá escrito aqui, o senhor tem que fazer. Coloca Deus na parede, né? Então a gente vê muitas vezes a pessoa falando, colocando Deus na parede, né? Então, saber com quem você senta, saber quem você escuta, o caminho que você está andando. A conversão é uma novidade de vida, então não dá para você tentar andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Não dá para você tentar andar em duas direções ao mesmo tempo. Então a pessoa andar em novidade de vida, né? Qual é o caminho dos pecadores? Esse eu não ando. Está todo mundo fazendo, está todo mundo dando jeitinho no seu negócio, esse é o caminho dos pecadores. Sim. Não adianta eu querer falar que eu sou cristão, que eu recebi a vida nova em Cristo Jesus, que eu quero essa prosperidade que a Bíblia ela me apresenta, e eu estou tentando andar no caminho dos pecadores ainda. Entendeu? Eu me assento na roda daqueles que escarnecem do meu Deus. E escarnecem, às vezes, não é nem falar mal do Senhor, cara. Mas é o quê? Você é uma pessoa honesta. Você paga seus impostos. Você faz tudo certinho. Você senta na roda do cara que até vai na igreja, mas fala, meu, você é bobo, cara. Tem um jeitinho aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dar um jeitinho. Um pé lá e um pé cá. Meu, eu não pago esse imposto. Acho que o governo rouba. Não sei o quê. Acho que dá pra gente dar uma burlada nisso. Ninguém precisa saber. Entendeu? Então, isso daí não é andar no caminho dos justos. Então, isso atrapalha todo o processo. Atrapalha todo o processo, né? O justo prospera sim, mas a prosperidade bíblica é permanecer quando muitas pessoas desistem. São pontos que eu coloquei aqui. Frutificar, mesmo depois de tempo de seca. Passou um período difícil, mas eu sei que eu vou frutificar, né? Por quê? Porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu sou justo perante Ele, não pelas minhas obras de justiça, mas por aquele que me justificou na cruz, fez justiça na cruz por mim. Não perder a fé quando o resultado ainda não apareceu. É aquela árvore que ainda não deu fruto. E você olhar para ela e falar, meu, imagina essa árvore cheia de fruto. Eu imagino quando os frutos começarem a vir, né? E crer nisso. Não é só ficar olhando para a árvore do vizinho e falar, nossa, a árvore dele é igual a minha, cara, tá cheia de fruto, e a minha não, entendeu? E a pessoa desanima e deixa de crer. Então, acho que a gente tem que andar nesse caminho, crer em Deus, andar certo. Esse salmo, ele deveria ser uma aplicação prática na nossa vida. É assim. Perfeito, né? Perfeito. Ele começa, o livro de Salmo, ele começa perfeito, né? Porque ele já começa te ensinando, mais uma vez, né? Ele começa um livro te ensinando como que você tem que andar, o que você deve fazer, o que você pode, o que você não pode. E, na verdade, ele nem fala, ó, você pode, você não pode. Ele fala assim, olha, faz isso, tá tudo certo. Exatamente. Você quer ser bem-aventurado? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho das bem-aventuranças. Então, escolha fazer isso. Cara, é muito louco, sabe por quê? Você vê, às vezes a pessoa ela vai para a igreja, ela até começa o processo de conversão, ela sente essa primeira paixão aí, mas por ela não conseguir sair dos ambientes onde ela sempre esteve, ela não consegue crescer. Exatamente. Entendeu? Então, você vê que está sempre no mesmo lugar, lutando nas mesmas coisas, passando as mesmas dificuldades. E às vezes pelo simples fato de se deter em caminhos que não é para estar. Então, peraí, cara, isso aqui é contra a vontade de Deus, tá? Então não vou fazer. Mas é meu amigo,
eu não interessa, eu nasci de novo, cara. Sim. Quer vir comigo? Esse é o caminho agora. Não quer? Parece até uma fala egoísta, né? Muitos, mas... quando eu entreguei a vida para Jesus lá atrás, a primeira coisa que eu fiz foi romper com um monte de amizade. Pessoas que eu amava de todo o meu coração. E eu precisei fazer isso naquele momento. Entendeu? Foi necessário. Faz parte. Porque se eu não tivesse feito, estava até agora do mesmo jeito. Em algumas áreas estava do mesmo jeito, cara. Então, não adianta. E se você quer prosperar, né, em todos os sentidos, você precisa ver. Escolha um cara que tem um exemplo de casamento legal, ande com ele, observe essa família, aprenda como ser marido com maridos que estão dando certo, aprenda a ser esposa com esposas que estão dando certo. Você quer prosperar na educação de seus filhos? Então, busca exemplo de pais que educam de maneira bíblica, que você vê o resultado na vida dos filhos. Sim. Né? É isso. Se você quer crescer na palavra, então busca alguém que cresça, que tem conhecimento, que pode te ensinar. Você quer crescer financeiramente? Então, observe as pessoas que têm dado certo, como elas tratam o dinheiro, como elas investem, como elas trabalham, entendeu? E naturalmente você vai começar a prosperar. Com certeza. E a prosperidade não é só dinheiro, né? Você vai começar a prosperar todas as em áreas. tudo. Você vai ser próspero em tudo. O seu relacionamento familiar, né? E isso vai resultar Você quer ter uma empresa boa? Então, quem são os empresários bons? Sim. Quem são os caras que têm dado certo? Né? Quem são os exemplos de sucesso? Preciso me espelhar nisso. Preciso buscar andar com isso. É o que a gente fala. Às vezes vale muito a pena você pagar para estar em alguns ambientes, né? Você investir para estar em algumas mesas, algumas rodas. A gente tem a premiação nossa da empresa lá e o meu gestor, um cara muito sábio, né? E é um exemplo. Então, um cara que eu vejo assim, um exemplo, eu quero estar perto. Quero aprender com ele. Ele fala, mas não se trata de ganhar um prêmio, se trata de uma mesa que você não pode comprar. Sim. Você não vai chegar e falar, eu quero pagar tanto para estar participando dessa mesa aí, desse almoço, desse jantar. Não. Você não vai conseguir comprar. Mas o que você vai receber lá, né, é algo muito grande. É estar junto, é estar aprendendo, é estar ouvindo coisas que eles fazem, aprendendo com aquilo. Ambiente. Entendeu? Então, isso vai mudar a sua prosperidade, seu crescimento em todas as áreas. Com certeza. É isso aí. Recadinho do coração para os nossos ouvintes. Sim. O Meu canal conselho é seu. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que assim segue. Né? Deus ele instrui Josué, no capítulo 1 de Josué, em relação a isso. Ele fala, seja forte e corajoso, não se aparte do livro da lei. Pelo contrário, carregue ele o tempo todo com você. Medite nele dia e de noite. Então você vai prosperar em tudo aquilo que você fizer. Né? O segredo não está na nossa performance, no nosso autoconhecimento, na nossa capacitação, mas o quanto nós dependemos de Deus para prosperar em todas as áreas, para construir algo que seja sólido e que glorifique o nome de Jesus. Então entregue sua vida para Ele, entregue seu caminho para Ele. Não negligencie a palavra do Senhor, mas pelo contrário, carregue ela o tempo inteiro. Tudo que você for fazer, analise o que Deus acharia disso, o que Deus pensa em relação a isso. Né? Se eu tomar essa ação, eu vou glorificar o nome do Senhor ou não? Eu vou estar alegrando a Ele ou não? Isso tem a ver com a palavra dEle ou não? Então, carregue isso no seu coração. Busque aplicar, praticar a palavra do Senhor. Não seja só um ouvinte inoperante, mas seja um fervoroso praticante da palavra do Senhor. Né? Não deixe que a palavra ela apenas entre nos seus ouvidos, mas que ela penetre seu coração e, mais do que isso, pratique, aplique, viva a palavra do Senhor. Amém? Esse é o recado que eu deixo para vocês aí. Em nome de Jesus. Perfeito. Pessoal, e é isso aí. Se faz sentido para você, se você acredita que tem pessoas que precisam escutar essa palavra, precisam ter mais conhecimento da palavra do Senhor, compartilha com essas pessoas. Já se inscreve no canal. Toda sexta-feira nós estamos aqui com uma palavra nova, com o pastor trazendo a luz da palavra aqui para nós. Então, compartilhe, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço. Deus abençoe.